Fala, meus queridos, muito bem-vindos aí à nossa segunda aula de espectro do autismo aí na educação física. Para quem não me conhece, para quem não assistiu a aula ontem, eu sou a professora Renata Kelly da Palma, eu sou fisioterapeuta, profissional da educação física, mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências da reabilitação. Atualmente eu estou em Barcelona, fazendo meu terceiro pós-doutorado, e aqui eu leciono na Universidade de Barcelona para o curso de fisioterapia. Então, é uma honra enorme, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo aí mais esse momento, né? Mais essa oportunidade. Então, vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, deixe no final do vídeo, no comentário abaixo, sugestões, tudo é sempre muito bem-vindo, tá? Se você não assistiu a outra aula, a primeira aula que eu dei ontem, assiste lá para conseguir acompanhar essa aula de hoje, tudo bem? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a epidemiologia do autismo, né? A gente vai tentar descobrir aí o que acontece, né, com esses pacientes ou esses alunos, né, autistas, para nas próximas aulas a gente discutir um pouquinho sobre avaliação, tratamento e o exercício em si aí com as atividades que a gente pode utilizar no dia a dia para lidar aí com esse público, tá bom? Então, bora lá, meus amores. Então, primeiro de tudo, né? Se vocês lembram da aula passada, a palavra autismo, né? Ela vem ali do grego eu, voltado para si. Então, a palavra mesmo já mostra para a gente aí um pouquinho como que é o comportamento da pessoa que tem aí o espectro em autismo, né? O transtorno do espectro de autismo. A gente conversou bastante ontem sobre isso, né? E aí hoje eu trago aí a etimologia, né? Quando a gente fala etimologia, é o significado da palavra. Então, o autismo ele já significa o eu voltado para si. Então, é aquela criança que vai estar ali no mundo dela. E você, como educador, como reabilitador, você tem que saber entrar nesse mundo para conseguir utilizar as ferramentas necessárias para conseguir aí atender ou trabalhar com essa criança, com esse autista, tá? Então vamos fazer só um levantamento aí geral, né? Qual que é a prevalência do transtorno espectro e autismo, né, no mundo, né? Gente, 52 milhões de pessoas são acometidas por esse espectro, e esse levantamento foi feito em 2015. Já acredita-se que atualmente essa prevalência ela esteja maior, tá? Essa prevalência ela seja maior aí. E essa prevalência ela vem aumentando no mundo inteiro a cada ano, a cada momento. E por quê, né? A gente atribui 3 pontos aí que podem estar relacionados aí no aumento dessa prevalência da TEA, né? Que primeiro é a ampliação do conceito. Lembra que eu falei lá na aula passada que a gente mudou, né? Depois que foi divulgado o novo, né, conceito, hoje em dia a gente coloca dentro do espectro do autista aí a Asperger, outras disfunções e o autismo. Então, ampliamos esse conceito, né? Ampliamos esse espectro. Então, isso pode fazer com que aumente a prevalência. Um outro ponto, né, é maior acesso à informação. As pessoas estão tendo maior acesso à informação. Até 20 anos atrás não se falava muito sobre autismo, né? E hoje em dia está sendo mais fácil, né? A informação ela está chegando. Muitas vezes ela chega de uma maneira errada, tá? E é esse que é o nosso papel aí como educador, como propagador aí de saúde, propagador de conhecimentos, né? Então, o nosso papel é com que essas informações cheguem da maneira adequada. Mas é um segundo ponto, né? Um maior acesso à informação da população em geral pode fazer aí com que esse número da prevalência tenha aumentado. Isso não significa que está aumentando, que está acontecendo alguma coisa no mundo e está aumentando, não. Simplesmente a gente ampliou o conceito, tem um maior acesso à informação e terceiro ponto, né? Existe agora ferramentas de avaliação e de identificação do TEA
mais funcionais do que alguns anos atrás, tá? Então, tem muitos pesquisadores aí estudando, tem muitos grupos envolvidos aí, né, no tratamento e no diagnóstico aí do TEA. Então, acredita-se que esses 3 pontos, né, ampliação do conceito, maior acesso à informação e melhores ferramentas de avaliação e de identificação, estão fazendo com que essa prevalência ela aumente aí a cada ano que passa, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela calcula que o autismo ele vai afetar 1 a cada 160 crianças no mundo. Então, é um número alto. Se você, como profissional de educação física, vai trabalhar na escola, você provavelmente vai ter contato com uma criança autista aí que às vezes os pais ainda nem sabem que ele é autista, tá? Você que vai trabalhar com pediatria, fisioterapeuta, provavelmente vai ter contato com uma criança autista. Você que é professor de qualquer área e trabalha na escola, vai ter contato, né? Não precisa ser só a educação física, tá? Então, é um número grande, assim, considerando, né? As doenças que acometem aí as crianças, tá? Aqui no Brasil, né, um último levantamento assim, que fizeram era que a prevalência era de 1 a cada 367 habitantes. Já acredita-se que esse número aumentou, porque se vocês olharem aqui, ó, essa prevalência, né, ela foi realizada, esse estudo foi realizado em 2011, a gente já está em 2020, e como eu falei, aqueles 3 pontos aí, ampliação de conceito, maior acesso à informação e melhores ferramentas de avaliação, com certeza pode ter aumentado. Então, pode ser que no Brasil hoje essa prevalência ela esteja maior, tudo bem? Então, né, estima-se que por volta ali existem ali no Brasil 2 milhões de pessoas que sejam autistas, tá? Em São Paulo, só em São Paulo a gente tem ali por volta de 300 mil ocorrências, só no estado de São Paulo. Tudo bem que São Paulo tem, né, uma população maior, mais uma vez a gente volta para os acesso à informação, mas mesmo assim é um número muito grande. Então, em algum momento você vai ter contato aí com um autista, com uma criança aí que apresente aí o autismo, né? E, obviamente, a gente também sabe que correlacionando homens e mulheres, a gente diz aí que a cada 4, né, crianças, 3 vão ser meninos e 1 vai ser menina. Então, a prevalência ela é menor nas meninas, né? Ainda não se sabe o porquê, a gente vai falar sobre a epidemiologia aí, mas a gente ainda não sabe o porquê, mas existe uma prevalência muito menor nas meninas. Então, vai ser muito mais fácil você ter aí um aluno ou um paciente, homem, né, menino, com o TEA na sua prática aí, do dia a dia, tá? Então, é mais um ponto para chamar atenção. Mas, quando a gente pensa no TEA, na aula passada, eu conversei com vocês, né, que o comportamento ali, ele pode, ele vai ser diferente, né, dependendo de pessoa para pessoa. Eles reagem de uma forma diferente. Mas tem 2 pontos aí super importantes que a gente vai ter que considerar, que faz parte aí dos critérios, né, de identificação aí desse indivíduo, tá? O primeiro ponto é a integração social, tá? Como que ele se comunica, né? Como que ele interage ali com a comunidade ali ao redor dele, né? E o segundo ponto são os padrões comportamentais ali estereotipados e restritos. Então, atualmente, para diagnosticar um TEA, a gente fala que tem que ter pelo menos 3 critérios da integração social, tá? E pelo menos 2 critérios dos padrões comportamentais estereotipados. Então, aqui eu listei para vocês alguns desses sinais para ficar fácil a sua identificação durante o seu dia a dia lá, quando você vai trabalhar ali com o indivíduo, vai trabalhar ali com a criança, tá? Então, você tenta fazer mais ou menos um cálculo assim, né? 3, se eu tive 3 aqui, né? 3 critérios aqui positivos e tive 2, opa,
acho que já está na hora de procurar um profissional, procurar uma ajuda para realmente diagnosticar esse indivíduo, tá? Mas normalmente ali, né, pensando na integração social, contato visual ausente ou pouco frequente, é uma criança que não vai ter uma atenção ali tão comprometida, compartilhada, né? Então, essa criança, normalmente, por exemplo, se você, vamos imaginar que você está mantendo uma conversa, né, com ele, e aí você fala, você está com um objeto na mão, ok? Está mantendo uma conversa e tal, e aí você pega o objeto, né, e começa a olhar para o objeto e falar sobre o objeto. Por exemplo, numa aula de educação física, você vai pegar uma bola e você vai falar, Joãozinho, tal, agora a gente vai pegar essa bola aqui, tá vendo que essa bola ela é redonda e tal. Ele tem dificuldade a voltar a atenção para isso, tá? A gente chama de atenção compartilhada. Ou ele vai prestar atenção no que você está falando, ou ele vai prestar atenção ali na bola. Então, ele não consegue passar da atenção que ele está ali, na conversa que ele está mantendo com você, para a atenção ali para a bola. Ele tem essa dificuldade, tá? Ele não coopera, ele não se engaja em situações de interação, então, para a gente trabalha aí, né, com jogos, e que a gente vai, normalmente a gente realiza atividades para ter a integração, a interação entre as crianças, é mais complicado quando a gente tem um aluno aí, ou tem um indivíduo aí que ele apresenta o TEA, tá? Então, vai ter que replanificar aí toda a sua aula. Então, já começa a prestar atenção se ele se encaixa em algum desses critérios, tá? Não vincula os comportamentos a um contexto socioafetivo, né? Então, ele não... você dificilmente, né? Ele vai, se você demonstrar ali, você está chorando, ou você demonstra uma aflição, ele não consegue vincular isso, ele não consegue entender porque você não falou, você só está demonstrando ali, tá? Então, vamos imaginar que você chegou um dia na aula super aflita porque aconteceu alguma coisa, mas você não falou, mas quem está ao redor está percebendo, está te olhando e está vendo a sua aflição. Ele não vincula isso, ele não consegue, você tem que verbalizar, tudo bem? Então, sempre a criança com TEA você tem que verbalizar, tá? Ele tem ausência, o déficit de imitar outras pessoas, isso a gente já vai conversar aí o porquê, mas ele não faz a imitação que normalmente a criança já faz desde pequenininho, tá? Principalmente rindo, né? A gente pode ver, se eu começar a bocejar aqui, você provavelmente vai bocejar, isso faz parte aí, é um reflexo que a gente tem e que são os nossos neurônios que ativam. E o autista, ele tem essa dificuldade, tá? A desabstração, ou seja, ele tem dificuldade de compreender linguagem figurada, ele tem dificuldade de compreender piada, ele tem dificuldade de compreender sarcasmo, tá? Então, não coloca subentendido as coisas, tá? Ele não vai entender, isso a gente chama de desabstração. Ele não vai entender que você estava fazendo uma brincadeira ali, ele vai levar aquilo a sério, tudo bem? Ele não vai entender a sua piada, ele não vai entender o seu sarcasmo. Então, durante as suas aulas, você tem que saber que às vezes a gente, né, às vezes a gente faz várias piadas, a gente, né, tenta descontrair ali no momento da aula, mas o TEA ele não entende, tá? Então, você tem que considerar isso aí também. Gente, sinais, não estou falando que são todos, preste atenção. Estou citando um por um o que você pode encontrar, ok? E tem dificuldade ali de compartilhar emoções e pensamentos, tá? Então, é um aluno que ele dificilmente vai chegar para você e vai falar, eu tô com um problema na minha casa, meu pai e minha mãe e tal, não vai. Tudo bem? Tem uma dificuldade maior aí. Isso tudo em relação à integração social, tá? Aí quando a gente vai para o padrão comportamental, estereotipados aí, restritos, né? Ele vai ter dificuldade com mudanças, ele gosta de uma rotina. Então vamos imaginar que você chegou lá para dar aula e você está acostumado, vai buscar os alunos na sala de aula, desce para a mesma quadra.
Se um dia você chegar e falar, hoje a aula vai ser aqui em sala de aula, mudou a rotina. Ele já tem uma dificuldade com isso, ele vai ter uma dificuldade em interpretar. Você vai ali ficar alguns minutos ali da aula só para que ele consiga entender que tá alterando, tudo bem? Ele tem apego excessivo a objetos específicos. Então, não tenta tirar dele ali, ele vai estar com um chaveirinho ali, ele vai ficar com aquilo, ele vai ficar com aquilo, uma folha que ele achou no caminho da escola, e ele vai ficar com aquela folha, não tente tirar isso dele, tudo bem? Porque ele tem esse apego. Movimentos estereotipados, então ele vai ficar, ó, movimentos repetitivos. Fica batendo a caneta, fica batendo a mão, bate na cabeça, bate a perna. Movimentos estereotipados e repetitivos, tá? Hiperatividade e falta de atenção, ele vai ficar ali do lado pro outro, lado pro outro, repetindo e não vai prestar atenção no que você tá falando, tá? O que acontece na volta pode não despertar interesse, então se ele focou ali numa atividade que ele está realizando e ele focou naquela atividade, o mundo pode estar caindo ali, você pode ficar tentando ali chamar atenção para que ele preste atenção, não vai, tá? Ele focou ali, ele vai ficar ali, tudo bem? E tem alteração da alimentação, né? Alguns evitam alimentos ali por conta de cor. Então, se ele cisma que a cor amarela ele não vai comer, não adianta você chegar com uma banana, não adianta você chegar com um alimento que tenha cores amarelas, pimentão, ele não vai comer, tá? Então, ele tem ali ele evita, né? Então, ele evita depender, às vezes, cor, textura, e ele não come. Não tem ninguém que faça ele provar aquele alimento. Então, durante a sua conduta ali, né? Do dia a dia, observe algum desses fatores, e como eu falei, 3 no social, 2 no comportamental, já começa o sinal de alerta ali e já planeja, ou se ele já vem diagnosticado, obviamente, né? A gente também já vai planejando, você vai identificando aonde que são ali os pontos para saber onde você vai conseguir trabalhar e como você vai conseguir trabalhar aí com esse aluno, tá bom? Com relação à etiologia, meus amores, a etiologia, o que a gente fala de etiologia, né? Ainda é desconhecido. O que eu quero dizer com isso? Existem várias teorias, que é o que eu vou falar aqui para vocês, mas ninguém sabe ainda o que realmente leva ao TEA, tá? Não existe ainda uma publicação ou algum estudo que fale, ó, o que leva ao TEA é isso, tá fechado, tá padronizado, a gente já sabe, então agora a gente vai tratar em cima disso, vai procurar pesquisas, medicações, vai isso. Não, ainda não se sabe, né? Então, é desconhecido, não sabe o porquê acontece, tá? Como eu falei na aula passada, não tem um marcador biológico, né? Então, a gente não consegue ali identificar através de um exame de sangue, um raio-x, não existe esse marcador biológico, tudo bem? Então, esses dois aqui acabam ficando um pouquinho complicado, porque a gente não sabe de onde veio e não consegue identificar em exames comuns. Então, a avaliação que a gente vai falar na próxima aula, ela é muito mais baseada na observação, tá? Então, a gente acaba, né, o critério de diagnóstico, ele é muito mais baseado em observar esse paciente, esse aluno, e conseguir marcar o diagnóstico, beleza? Quais são as teorias? A gente tem algumas teorias do porquê que acontece o TEA. Mas, como eu falei, ainda não tem nenhuma que é fechada. São teorias que tem muitas pessoas estudando, tem muitos pesquisadores aí acerca disso daí para tentar achar o melhor caminho, mas são teorias. Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é da poda neural. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o cérebro, tá? Então, vocês vão ver que as teorias, na verdade, todas elas estão englobadas ali com relação à função cerebral desse paciente. Alguma alteração aí existe, né? Nesse paciente ou nesse indivíduo que faça com que ele apresente todos aqueles distúrbios que a gente já conversou. Então, existe uma associação muito forte aí com relação à alteração cerebral. Então, dentro dessas alterações, temos as teorias. Então, a primeira teoria que eu vou falar para vocês é a poda cerebral, tá? Criança com desenvolvimento típico. Vocês estão vendo aqui, ó, certo?
uma linha, outra linha. Com o autismo, olha o que acontece, são várias linhas. O que está acontecendo aqui? Durante o nosso processo de desenvolvimento aí, neurológico, nós temos um fenômeno aí que a gente chama de poda neural. O que é isso? A gente vai estimular o cérebro, né? A gente estimula, a gente está em desenvolvimento, então a gente tem estímulos diferentes acontecendo de todos os locais. Então a gente vai ter sinapses acontecendo aí. E tem algumas funções que a gente vai estimular, certo? Vai desenvolver e depois nunca mais vai usar. Se é algo que você nunca mais vai usar, o que o seu cérebro ele faz, né? Ele quer, o nosso cérebro ele é igual um computador, né? Se a gente encher a memória dele ali, o que vai ter que acontecer? O que vai acontecer? Ou você vai ter que comprar um disco rígido maior ali, ou você vai ter que formatar aquilo para poder caber mais coisas, certo? Você compra um HD externo, limpa, enfim. No nosso cérebro acontece a mesma coisa. Para que não fique com muitas conexões que não vão ser mais utilizadas, o nosso cérebro dá um jeito de podar. Então ele vai eliminando, né? Então isso a gente chama de podas neurais, tá? Poda neural. Ele vai eliminando aqueles caminhos que você não vai mais utilizar, porque não é necessário. No autismo, não. Ele não tem essa. Perceberam que, essa é uma das teorias, tá? Perceberam que pode ser que ele não tenha essa poda neural. Então fica todas as informações ali. O que acontece? Não tem espaço para que ele consiga aprender coisas novas. Não tem espaços para que ele faça ali um armazenamento novo, tá? Então é como que a criança ela tá, é como se o software dela aqui, né? O computador dela já está cheio, né? Então não consegue mais desenvolver da forma adequada, porque durante o nosso processo de desenvolvimento neurológico, né, nós passamos por etapas importantes e que quando a gente, obviamente, tem 6 meses de idade, aquilo que já desenvolveu, que a gente já aprendeu, algumas coisas naquele momento, a gente não vai utilizar mais. E nosso cérebro sabe disso. Beleza? E aí ele vai fazendo essas podas neurais. Um outro ponto, né, é um distúrbio aí anatômico mesmo, que eles falam que ocorre, é outra teoria que ocorre aí no TEA, tá? Distúrbio na formação cerebral. Se vocês lembrarem lá, nós temos os nossos córtex, né, lá no nosso cérebro, certo? E os córtex aqui, dependendo do córtex, ele tem algumas funções importantes, tá? No TEA, eles acreditam que o córtex cingulado anterior insular, o pré-motor e o giro angular, eles apresentam aí diminuição no desenvolvimento durante a formação cerebral. Então, o que isso vai gerar, né? Se ele apresenta uma diminuição reduzida ali no córtex singular anterior e insular, eles são áreas aqui, ó, que estão relacionadas a emoções, tá? Então é por isso que ele apresenta uma ausência ali de empatia, ou seja, ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do próximo, tá? Então o aluninho chegou chorando porque a tartaruga dele morreu e a sala inteira vai ficar, ai, né, o Joãozinho, a tartaruga morreu, e ele vai olhar e vai falar, né? Não coloca, não coloca no lugar do próximo ali, tá? O córtex pré-motor, né? Que está aqui bem nessa região, que ele controla movimentos ali e percebe aí as intenções, né? Então, o que é perceber as intenções? Se eu cheguei chorando, o córtex pré-motor ele vai identificar, o sinal vai chegar aqui, vai identificar, e você vai ver e vai falar, putz, a professora Renata está chorando, ela está triste, alguma coisa aconteceu. No TEA, ele tem a dificuldade de perceber esses atos, por conta dessa, acredita-se, né? Por conta do desenvolvimento falho aí do pré-motor. E por último aí, um desenvolvimento ali reduzido no giro angular, né? Que é o responsável ali por processar informações sensoriais e compreensão da linguagem. Então, muitas vezes, ele vai apresentar aí essa dificuldade na fala, essa dificuldade de se expressar verbalmente por conta desse distúrbio na formação cerebral. Então, essa é mais uma teoria, tá? Que existe acerca aí do porquê do desenvolvimento aí do TEA, tá? A outra teoria, e essa aqui é bem bacana, é a função espelho, tá? Neurônios. O que isso quer dizer? Há muitos anos atrás, os pesquisadores eles fizeram um estudo com macacos.
E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram, né, como vocês estão vendo aqui, né, um capacetinho, isso lá nos macacos, eles colocaram um capacete, e isso identificava, ele captava sinais neurais, tá? Então, as ondas ali, as frequências neurais. E aí, eles colocaram em um macaco, e o macaco, ele foi realizar um movimento motor. E aí, eles colocaram nesse macaco, esse capacete, e nos macaquinhos que estavam ao redor. Todo mundo de capacete. A hora que o macaco realizou um movimento motor ali, por exemplo, pegar uma bola, tá? Ele ativou uma área do cérebro ali, um giro, tá? E as ondas ali, né, aumentaram, ok? Os macaquinhos que estavam observando ativaram o mesmo local, tá? Sem estar fazendo movimento. Então, eles tiveram uma ativação dessas ondas aí no mesmo local. Tudo bem? E aí eles olharam e falaram, uau, que é isso? E foram estudar mais a fundo. E eles perceberam que a gente tem essa função espelho. Então, mais uma vez, se por exemplo, se eu bocejar aqui, começar a bocejar, você do outro lado vai bocejar, é incontrolável. Por quê? Você captou essa informação, tá? Você foi para a área específica aí do seu cérebro, a onda, né, captou essa informação, e aí você vai reproduzir esse movimento. Então, a gente chama isso de função espelho. E o que acontece? O que eles identificaram no autista, tá? Eles identificaram no autista que ele não tem esse mesmo estímulo. Por que acontece? Se vocês observarem aqui, ó, quando a gente está observando o movimento, né? Nossas ondas, temos umas ondas aqui que estão ativadas, certo? E inibe as ondas mu, né? Porque aqui você está observando o movimento para você poder realizar. Nos autistas, não. Nos autistas não há essa inibição e não há esse estímulo das outras ondas, tudo bem? Então, ele não vai realizar, ele não tem essa capacidade de reprodução de função em espelho. Então, com isso, ele não consegue interpretar o que você está facialmente ali, o que você está demonstrando. Ele não consegue ali interpretar outras pessoas, tá? E com isso, consequentemente, ele não tem uma ação em cima disso, tudo bem? Isso aqui explica bastante, né? Ou até o ponto da empatia também, já que ele não consegue captar né? Interpretar as outras pessoas, né? Já que está ali bloqueada essa função, ele não vai ter uma empatia pelo próximo ali, acaba diminuindo a empatia dele, beleza? E aí, por último, né, a última teoria aqui, a gente tem aí a teoria do mapa topográfico emocional, né? Então, aqui a gente vai ter duas crianças, certo? Então, vamos entrar lá, né, lá no cérebro dessas crianças. A gente tem, o que acontece? A gente, quando faz o contato visual com alguém, isso é normal, você, qualquer um, a gente faz um contato visual, esse contato visual manda informação lá para a nossa amígdala, tá? E a nossa amígdala ela é controlada ali pelo sistema nervoso autônomo, tudo bem? Existe, né? Manda essa informação e aí a gente tem uma resposta emocional ali, né? Por esse sistema nervoso autônomo que normalmente você sorri, ok? No caso do autista, essa conexão entre o córtex visual e a amígdala, ela é anormal, tá? Então, ele distorce essa resposta emocional. Em vez da criança sorrir, como a amígdala ela tem uma conexão ali com o sistema nervoso autonômico, simpático, o que ele faz? Aumenta a frequência cardíaca. Então, o coração dele aumenta, o bombeamento aumenta, né? A frequência cardíaca aumenta, né? Porque ela vai acionar o sistema nervoso autônomo. E aí, para diminuir esse estresse, o que ele faz? Ele desvia o olhar, tá? Então, é por isso que a criança ali, o autista, ele tem uma dificuldade em manter aí esse contato visual, beleza? E aí, né, considerando tudo isso, atualmente o que é mais aceito, já que ainda todas essas teorias estão sendo estudadas, né, o que é mais aceito atualmente é que existe uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais que vão desencadear, que podem aí desencadear o TEA, tá? Então, dentre esses fatores genéticos e ambientais, a gente vai ter ali, né,
os fatores biológicos evidentes aí no fator genético, que é o quê? Um histórico familiar, se alguém na família já apresenta, né, o TEA, alguém na sua família tem esse TEA, algum parente, tá? Normalmente, irmãos gêmeos, se um apresenta, o outro vai ter uma taxa enorme de probabilidade de apresentar também, tudo bem? Algumas síndromes genéticas associadas e a idade avançada aí dos pais pode sim causar aí, desencadear aí o autismo. Tanto que essa é uma das grandes preocupações atualmente, porque as mulheres estão engravidando mais tarde, né? E a grande preocupação atualmente é a criança ou nascer autista ou nascer com a síndrome de Down, porque são alguns dos riscos que se correm aí com uma gestação tardia, tá? Os fatores ambientais, né? O que pode no ambiente, que a gente fala que são fatores externos, que podem aí ajudar, né, na combinação para desencadear o TEA. Problemas relacionados, problemas durante o nascimento, né, durante o parto, né, algumas infecções, tá, que o feto ou o bebê ali pode ter, alguns distúrbios metabólicos, né, da mãe mesmo durante a gestação, tá, e uso de drogas durante a gravidez, tá, isso já foi também demonstrado que dependendo ali das drogas, né, do uso de drogas que é realizado durante essa gravidez, essa criança ali, ela pode acabar, consequentemente, aí, nascendo com o TEA, tá? Então, meus amores, atualmente, o que mais a gente pode falar, que é o que está mais descrito na literatura, bem descrito na literatura aí, que é o mais aceitável, é que existe uma combinação de fatores genéticos e ambientais que podem desencadear o TEA, tudo bem? Então, ainda não fechou aí qual realmente é a causa. Acredita-se que é uma mistura, né, dos dois, tá? Então, hoje a gente discutiu aí, então, espero que não tenha ficado muito longo, discutiu um pouquinho aí da epidemiologia, né, das causas, a gente discutiu um pouquinho aí de como tentar diagnosticar, tentar ver alguns pontos aí, tá? Então amanhã a gente vai mais a fundo na avaliação, no tratamento, falar um pouco aí do repertório motor e no último dia a gente vai falar aí voltado para a educação física, tudo bem? Se gostou, pode deixar comentário, se tem alguma pergunta também deixa comentário. Para quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, Prof. Renata Palma, tá? Ou no YouTube, Renata Palma. Toda semana eu estou atualizando aí com conteúdos bacanas para você que é da área da educação física, da fisioterapia, e às vezes até alunos de outras áreas eles vão para pegar algumas dicas ali comigo, tá bom? Então, estou aí aberta a perguntas. Gostou? Deixa a pergunta. Não gostou também pode deixar a pergunta, tá bom? Beijinho e até amanhã. Fiquem bem.